Olá pessoal do oitavo ano. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da eletricidade, ok? Hoje a gente continua, a gente já conheceu um pouquinho sobre as cargas elétricas, sobre os processos de eletrização e agora a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre circuito elétrico, corrente elétrica e outros temas dentro da eletricidade. Então, gente, a gente sabe que para um dispositivo elétrico qualquer funcionar, né, por exemplo, para essa lâmpada aqui funcionar, ela precisa que exista um fluxo de elétrons, um fluxo de cargas negativas, que passe pelos seus condutores de forma organizada. Esse fluxo organizado de elétrons é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, para que exista essa energia suficiente para ligar essa lâmpada, então precisa haver o que nós chamamos de corrente elétrica, esse fluxo organizado de elétrons. Para isso, então, esse dispositivo, no caso aqui no exemplo, é essa lâmpada, esse dispositivo ele precisa estar conectado, ele precisa fazer parte de um circuito elétrico. O circuito elétrico, de uma forma geral, ele precisa ter pelo menos o dispositivo, né? E esse dispositivo precisa estar ligado a um gerador, que nesse exemplo aqui é a pilha, e ele fica conectado a esse gerador por meio dos fios condutores. Então, dessa forma, ocorre esse fluxo de elétrons. Só lembrando aqui que quando a gente fala de gerador elétrico, nós estamos falando de qualquer dispositivo que consegue transformar um outro tipo de energia em energia elétrica. No caso da pilha, vai usar a energia química, energia de reações químicas, para produzir essa energia elétrica. Sendo que esse circuito ele pode estar fechado ou aberto. Quem é que abre ou fecha o circuito? É a chave ou interruptor, certo? Para que aconteça esse fluxo organizado de elétrons, a chave precisa estar fechada, o interruptor precisa fechar o circuito para aí sim acontecer esse fluxo. Quando essa chave abre, quando o circuito está aberto, então esse fluxo fica interrompido e o dispositivo não funciona. Então, no circuito fechado, a gente tem esse movimento organizado de elétrons nos fios condutores e no dispositivo elétrico, que é o que nós chamamos de corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica ela pode ser medida. Existem aparelhos para medir isso. O amperímetro é um aparelho para medir a intensidade de corrente elétrica. E essa intensidade de corrente ela é medida, usa-se a unidade de medida chamada de ampere para dar esse valor. Então, quando você vê em algum dispositivo elétrico lá a informação de um número com esse A do lado, é a intensidade de corrente que precisa passar nesse dispositivo para que ele funcione. Existem dois tipos de corrente elétrica, tá? A gente chama de corrente contínua, aquela corrente em que os elétrons se movimentam no condutor sempre no mesmo sentido. Quando ocorre esse movimento dos elétrons sempre no mesmo sentido, então essa corrente é chamada de contínua. É a corrente que acontece quando nos circuitos a gente tem pilhas ou baterias como geradores. Então essa corrente ela sempre vai se movimentar no mesmo sentido. Já quando você liga um aparelho na tomada, então aquela corrente elétrica que se movimenta é uma corrente do tipo alternada. Tá? Então, por que ela é chamada de alternada? Porque esses elétrons eles se movimentam num sentido numa forma como a gente chama de um tipo vai e vem. Os elétrons se movimentam alternando o sentido. Né? Esse movimento do tipo vai e vem é o que chama de corrente alternada e é quando você liga um aparelho na tomada. Aí você pode perguntar, mas espera aí, se pilhas e baterias geram corrente contínua,
e a tomada gera corrente alternada, o que é que está acontecendo quando eu ligo o meu celular na tomada, né? Porque o meu celular ele é movido a uma bateria, né? Então, quando eu ligo ele na tomada para carregar a bateria, o que é que acontece? O que acontece é que a tomada, né, ela vai fornecer uma corrente alternada, sendo que a bateria do celular vai transformar essa corrente alternada em corrente contínua para o funcionamento do aparelho. Então é simples. Outra coisa que a gente precisa entender para compreender bem como funcionam os fenômenos elétricos é o que significa a diferença de potencial ou tensão elétrica. Alguns costumam usar o termo voltagem, tá? Então, qual é a voltagem de tal tomada? Aí a pessoa está falando da diferença de potencial. Quando você compra uma pilha, por exemplo, como essa, aí vem escrito aqui, ó, 1,5, 1,5 volt. Volt é exatamente a unidade de medida para a diferença de potencial, certo? O que é que está acontecendo aqui? Quando você tem uma pilha, por exemplo, então a pilha ela tem o polo positivo e o polo negativo. Vem indicado, inclusive, aqui o lado nas pilhas vem indicando. Então você tem o polo positivo e o polo negativo. Isso significa que existem cargas elétricas de sinais opostos, né? Em cada polo desse. Num polo eu vou ter as cargas positivas, no outro eu vou ter as cargas negativas. Essas cargas separadas, eles têm uma energia potencial, uma energia que pode se transformar em movimento dos elétrons, né? Então, é essa diferença de potencial que faz com que os elétrons se movimentem, sempre do polo negativo para o polo positivo. Se eu fizer a ligação aqui através de um fio do polo negativo para o polo positivo, então vai haver essa movimentação de elétrons devido exatamente a essa diferença de potencial que existe entre os polos. Então isso é medido em volt. Você já deve ter visto que existem também outras baterias de 9 volts, existem as baterias de carro que são 12 volts, a diferença de potencial. As tomadas, a gente tem lugares no Brasil onde as tomadas elas trabalham com a diferença de potencial de 127 volts. Aqui na nossa região, aqui no Nordeste, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos aqui a voltagem de 220, né? 220 volts nas tomadas. Então, quando você compra um aparelho elétrico, você precisa prestar atenção se esse aparelho elétrico ele pode ser ligado numa tomada de 220 volts, por exemplo. Porque se você liga um aparelho que tem lá, por exemplo, está lá dizendo que o aparelho tem que ser ligado em 127 volts ou 110 volts, né? 110 volts está em desuso, mas ainda existe, né? Se o aparelho tem dizendo lá, é para ligar em 127 volts, ou de 110 a 127 volts, aí você liga numa tomada de 220, o que vai acontecer é que essa diferença de potencial muito grande vai provocar um excesso de corrente elétrica passando ali e vai queimar o equipamento, né? Ele pode queimar o equipamento. Se você fizer o contrário, pegar um equipamento que é de 220 volts e ligar numa tomada de 127, aí já vai ser menos energia, já vai ser uma corrente elétrica menor que vai estar se movimentando ali. E aí o equipamento ou não vai funcionar ou vai funcionar de uma forma inadequada. Ele vai funcionar com menos eficiência, né? Então tem que se olhar a diferença de potencial para você poder ligar o equipamento. Existem alguns equipamentos que são, como o pessoal diz, são bivolts, né? Ele tanto pode ser ligado nas tomadas de 127 volts, como pode ser ligado nas tomadas de 220 volts. E o que é que seria a resistência elétrica? Veja bem, gente, todo material ele apresenta um certo grau de dificuldade para a passagem da corrente elétrica. Então, a gente viu na outra aula que existem os materiais que são chamados de condutores e existem os materiais que são chamados de isolantes. Aqueles que conduzem bem a eletricidade são condutores,
Os que não conduzem bem a eletricidade são os isolantes. Mas qualquer material ele apresenta um certo grau de dificuldade, mesmo que seja menos do que o outro. Então, esse grau de dificuldade que um material oferece para a passagem da corrente elétrica é o que a gente chama de resistência elétrica. E ela é medida em ohm. A unidade de medida é chamada de ohm. E o símbolo é essa letra aqui, grega, uma letra grega chamada ômega. Então, a gente tem todos os materiais com algum tipo de resistência. Uns mais, outros menos. Certo? Isso acontece exatamente porque, à medida que os elétrons vão passando nesse condutor, então eles se chocam com as partículas que compõem o próprio condutor, e isso faz com que exista uma dificuldade para se atravessar. E mesmo quando é um material condutor, o grau de dificuldade é menor, mas existe. Tá? E quando esses elétrons se chocam com as partículas do condutor, então esse choque acaba gerando calor, porque aumenta a energia dessas partículas. E aí isso gera calor, é o que a gente chama de efeito Joule. Por isso que todo equipamento elétrico esquenta. Então você liga uma televisão, a televisão vai esquentar. Você liga qualquer aparelho, ele vai ter um aumento na sua temperatura, exatamente porque a resistência do seu material gera calor. Isso é o que a gente chama de efeito Joule. Em alguns equipamentos, esse efeito Joule ele é usado de forma positiva. Né? Por exemplo, aquecedores, chuveiros elétricos, ferros de passar, são equipamentos feitos para produzir calor. Então, ele usa a resistência para isso. Um chuveiro elétrico, por exemplo, ele tem lá um equipamentozinho chamado resistor, né? Que o pessoal chama também de resistência, que é exatamente feito para fazer com que a água esquente. O ferro de passar, a mesma coisa. Então, isso é o bom uso do efeito Joule. E a gente tem também o seguinte: se eu mantiver a mesma diferença de potencial, né, uma diferença de potencial, por exemplo, 220 volts, né, aquilo que a gente falou antes. Se eu mantiver a mesma diferença de potencial, a intensidade da corrente ela aumenta se a gente diminuir a resistência, ou seja, a resistência está dificultando a passagem da corrente. Certo? Então, quanto maior essa resistência, menos corrente elétrica vai passar. Quanto menor a resistência, mais corrente elétrica vai passar. Esse desenhozinho aqui representa bem isso. Veja só, volt aqui é o quê? É a diferença de potencial, é a tensão elétrica. Então, a diferença de potencial é quem gera a corrente elétrica. Então, está impulsionando aqui essa corrente elétrica, que está aqui representado aqui pelo ampere. Né? Então, a diferença de potencial impulsiona a corrente elétrica, mas a resistência, que está representada aqui pelo ohm, ele está dificultando a passagem dessa corrente. O que quer dizer que, se eu mantiver uma mesma diferença de potencial, quanto maior for a resistência, menor vai ser a intensidade da corrente que passa pelo condutor. E o que é que significa potência elétrica? Bom, a gente sabe que os equipamentos elétricos, eles usam a eletricidade para transformar essa energia elétrica em outras formas de energia. Por exemplo, uma lâmpada. Uma lâmpada, ela transforma a energia elétrica em energia luminosa. Se for uma lâmpada incandescente, por exemplo, ela tem um fiozinho no meio dela que esquenta muito, e aí essa temperatura aumenta tanto que ele fica, como o próprio nome já diz, incandescente, ou seja, ele brilha. Né? Então, a lâmpada incandescente ela transforma a energia elétrica em energia térmica, calor, e energia luminosa.
Um ventilador, por exemplo, transforma essa energia elétrica em energia cinética, que é o movimento das suas hélices. Então, a gente tem a transformação de energia elétrica em outras formas de energia. A quantidade de energia elétrica que é transformada em outro tipo de energia é o que eu vou chamar de potência elétrica. Então, existem equipamentos com diversos tipos de potência, né? Porque eles transformam uma certa quantidade de energia elétrica em outro tipo de energia, que é o que ele foi feito para produzir, no caso. Então, veja, a gente mede essa potência numa unidade de medida chamada watt ou watt. Tem gente que chama watts, tem gente que chama watts, né? É a letra W que representa. Então, quando você compra, por exemplo, uma lâmpada, e aí você vê aqui, comprei uma lâmpada de 25 watts. Então, isso aqui é a potência elétrica dessa lâmpada. Quanto maior for a potência da lâmpada, mais luz ela vai produzir. Ela está transformando mais energia elétrica em energia luminosa. E, obviamente, ela vai gastar mais energia, né? Como a gente diz, né? O consumo de energia elétrica aumenta, certo? Todo material, todo o equipamento elétrico, você vai ver lá, ele vai ter indicando qual é a potência dele. É só você procurar onde é que tem, por exemplo, uma torradeirazinha como essa, uma sanduicheria dessa aqui, né? Que você abre isso aqui para colocar lá o pão com não sei o que lá, aí você fecha e ele vai esquentar. Você liga na tomada, está acendendo a luzinha aqui, quando a luzinha apaga é porque já está pronto. É a coisa mais fácil para você fazer sanduíche. Quando você usa um equipamento desse, você nem presta atenção, né? Mas se você virar o equipamento, você vai ver isso aqui. Você vai ver uma plaquinha como essa, certo? Mostrando aqui, ó, a voltagem, ou seja, esse equipamento tem que ser ligado, nesse exemplo aqui, ele tem que ser ligado em 220 volts, a diferença de potencial, porque é essa voltagem que vai gerar a corrente elétrica que ele precisa. Se você ligar em 127 volts, ele não vai funcionar bem. E tem aqui, ó, a potência, 750 watts. Quer dizer, ele vai ter um consumo de energia bem maior do que o daquela lâmpada que eu mostrei agora há pouco, né? A lâmpada consumindo 25 watts de energia e a sanduicheira consumindo 750 watts aqui no caso 750 watts é a potência. Esses watts significa quanto de energia que ela está transformando energia elétrica em energia térmica, no caso aqui, que ela faz calor, né? Ela produz o calor aqui para fazer o sanduíche. Então, quanto de energia elétrica que está passando para a energia térmica? Então, quando diz 750 watts, significa que eu estou transformando 750 joules de energia por segundo. É uma medida aí, é a medida de potência. Então, gente, por hoje é isso. Até a próxima. Valeu!